Mas agora, olha só, gente, poucas são as pessoas que têm facilidade de dizer não quando alguém lhes pede alguma coisa, por receio de parecerem egoístas ou grosseiras. Elas seguem deixando-se sobrecarregar, não se sentirem capazes de dar aí uma boa razão para a sua recusa. Aprender a dizer não, entretanto, é essencial para o nosso bem-estar. Ao dizer não para alguém, nós estamos dizendo sim para nós mesmos. E assim, evitando provocar um excesso de tensão em nossas vidas. Ieda, é difícil dizer não, né? Por que a gente tem essa dificuldade de dizer não? As pessoas, de forma geral, têm dificuldade de dizer não. Então, eu acho que uma das primeiras coisas para a gente entender é que o dizer não é uma necessidade que a gente tem para não ficar em função do outro. Mas existem parâmetros para isso. Eu não posso também tendenciar tanto a satisfazer o outro e me abandonar. Porque entre o bom e o bobo existe uma separação muito pequena. Às vezes eu sou tão bom que eu me torno bobo para o outro. Né? O outro me vê como motivo de chacota, de tão bobo, de tão bom que eu sou. Mas assim, voltando à tua pergunta, tu me pedes o que leva a gente a não conseguir dizer não? Uma das primeiras coisas é a autoestima. A pessoa que tem uma autoestima um pouco baixa, ela tem uma dificuldade maior de dizer não. As pessoas elas compreendem que elas têm que satisfazer o outro. Né? Que elas têm que dar uma dinâmica no relacionamento para que o outro fique satisfeito. Então, quando a gente tem uma autoestima boa, a gente consegue dar mais limites, a gente consegue dizer não, a gente consegue apontar para o outro o que eu quero e o que eu não quero, por que eu quero, por que eu não quero. As pessoas que têm uma baixa autoestima, elas têm mais dificuldade. Um outro ponto muito importante é a culpa. Porque quando a gente diz não vem aquele sentimento de culpa, às vezes? Sem dúvida, não né? posso fazer tal coisa. Não Isso posso. no trabalho acontece muito. Exato, né? E nos relacionamentos interpessoais também, assim. Então não posso dizer não, vem o sentimento de culpa. Ninguém gosta desse sentimento de culpa. As pessoas tentam fugir dele da melhor forma possível, correm quilômetros. Então o sentimento de culpa também faz com que as pessoas posterguem ou não. Elas vão dizendo sim mesmo que elas não querem dizer sim. E uma outra coisa que eu acho bastante importante que a gente comente é a questão do quanto os centros religiosos, de uma forma geral, eles têm trazido que é egoísmo dizer não. A gente não ouve isso a toda hora, as pessoas estão pensando muito em si, as pessoas estão muito ensimesmadas, as pessoas... dizer não entre egoísmo e individualismo tem uma diferença. O egoísta é aquele que se aproveita do outro para crescer. O individualista é aquele que faz o que ele tem vontade de fazer, mas ele não está usufruindo do outro, ele não está atingindo o outro, ele não está fazendo mal para ninguém. O egoísta, sim, o egoísta está fazendo mal para alguém. Né? E uma outra coisa ainda é a questão da gente querer aceitação. A gente quer aceitação o tempo inteiro, a gente quer que o outro nos goste. Se eu disser não para o Thiago, o que será que o Thiago vai pensar de mim? Será que daí o Thiago não vai mais querer ser meu amigo? Será que daí o Thiago não vai mais querer falar comigo? Então, esse medo da reação do outro, às vezes tem pessoas que têm reações violentas, né, porque fazem chantagem. Tem uma adolescente que eu atendia, que ela disse que a amiga dela ligou para ir na casa dela brincar e ela disse que não podia naquela tarde. E aí a amiga dela disse assim, então você não gosta mais de mim. Isso é a chantagem que se utiliza para o outro porque o outro disse não. Né? Então, como a gente tem que cuidar dessas coisas, a chantagem existe, às vezes o outro se irrita, ele vai dizer, porque então não vou mais ser tua amiga, porque tu não quer me receber, porque não sei o quê, porque blá, blá, blá. Não, vamos acordando de forma que eu também possa colocar o meu ponto de vista. Sem dúvida, né? Porque às vezes acontece muito isso, né? Às vezes as pessoas não gostam também de ouvir um não, né? Nossa, as pessoas não gostam de ouvir um não. Mesmo que você compreenda os motivos do outro, ainda assim nos cai pesado um não. Eu, por exemplo, essa semana vou dizer não para todos os convites de comida. Este é a próxima semana para chegar no esquenta, tudo certo. Isso é muito bom. Então, os meus amigos não me convidem para jantar, para essas coisas de comer, infelizmente não vai rolar, viu? Quando a gente fala em dizer não, né, Ieda, sempre se ouve falar de assertividade. O que seria uma assertividade?
A pessoa assertiva é aquela que consegue conversar e explanar e explicar o seu ponto de vista sem agredir o outro. É uma pessoa que consegue estar colocando de forma clara, concisa, precisa, sem levar isso para uma rispidez, uma rigidez, sempre deixando claro a sua vontade. Bem, dizer não sempre vai ser ou sempre vai dar a ideia de ser grosseiro? Não, a gente volta aqui na questão da assertividade. Assim, ó, quando a gente diz não, quando você é uma pessoa assertiva, você consegue estar dizendo um não tranquilo, você consegue estar dizendo um não claro, sem magoar eu não posso dizer, mas pelo menos sem ofender. Você está dizendo um não educado, você está dizendo um não com qualidade. Se o outro quiser entender, entenda, se não quiser entender, paciência. Então, não é sempre que ele vai ser uma coisa grosseira, depende muito da forma como se coloca. Muito bem, nós vamos agora para um intervalo comercial e logo na sequência, Ieda, você vai voltar para nós finalizarmos o assunto e também para você dar algumas dicas para a gente aprender a dizer não, né? Vamos também falar de esmaltes, tudo isso logo na sequência do seu programa Ver Mais. Estamos de volta falando sobre não. Aliás, um dos assuntos dentro do nosso assunto, era a assertividade, né? Às vezes, como dizer esse não sem parecer ser grosseiro, ou para esse não também não sair grosseiro, né? Porque a gente, às vezes, tem a ideia que para dizer um não ou para botar um limite, eu tenho que ser rígido, eu tenho que ser grosseiro, eu tenho que ser estúpido. Não, um não, ele pode ser dito de uma forma até carinhosa, né? Olha, eu não gostaria que você mexesse nas minhas coisas. Vai soar estranho para o outro, como nós falamos, o não sempre soa estranho. Mas eu estou sendo educado, eu estou sendo cordato. Como o outro vai receber isso? Paciência, eu não sou responsável pela forma como o outro interpreta. Então, acho que a gente conseguir dizer esse não num limite aprazível, que o outro compreenda. Eu vou te dar um exemplo, Thiago. Tinha um casal que eu atendia que a mãe dela morava com eles. E ela sempre fazia viagem junto com eles. E ela queria arrumar uma forma de dizer para a mãe dela que ela não gostaria que na próxima viagem a mãe fosse junto. Ai, que horror. É um horror, claro, mas como é que tu vai dizer um não? Então, assim, olha, mãe, nós estamos indo tal final de semana para tal lugar. O que a senhora gostaria de fazer naquele final de semana? A senhora vai ficar muito triste de ficar sozinha em casa? Tem alguma coisa, a gente pode convidar alguém para ficar aqui com a senhora, né? Eu posso trazer algumas outras reações. O que não dá, o que a gente geralmente acaba fazendo é mentindo. E mentira o outro vai acabar sabendo algum dia. Então é melhor eu dizer um não que doa para o outro do que eu inventar uma mentira e o outro ficar sabendo depois, sabe? Então, o não, ele vai soar desagradável para o outro que ouve, porque a gente sempre quer sim. Não adianta ficar dizendo que não, né? A gente quer receber o sim. Então, quando eu recebo o não, eu posso até ficar apreensiva no momento, mas depois eu vou pensar, puta, que bacana, o Thiago foi sincero comigo, ele me disse um não, porque ele não pode ir, paciência, eu vou tentar entender e aceitar. Melhor do que eu depois, puta, o Thiago me mentiu. Daí vem aquele monte de outras coisas. Ah, então ele não gosta de mim, então ele não é meu amigo. Ah, então ele não é isso, então ele não é que... Não, vamos ser claros. Acho que isso é muito bom, né? E Ieda, dicas gerais para a gente dizer não? A primeira coisa é assim, ó. Se alguém te pede alguma coisa, veja se aquilo que a pessoa pediu tem razão de ser. Veja se aquilo tem alguma coerência. Veja se aquilo tem alguma capacidade de ser desenvolvido por você. Por exemplo, a pessoa pede para você ir na casa dela às 2 da manhã porque tem um morcego no quarto. Tá, veja se tem alguma coerência você sair às 2 da manhã e ir lá na casa da pessoa, ou se ela vai chamar o bombeiro. Porque eu estou pegando uma coisa bem... Sim, né? sim, claro, mas para a gente também ter uma... Entender. Veja se aquilo tem alguma coerência. Se você tem alguma dúvida, pergunte mais ainda. Mas por que você gostaria disso? Mas por que é isso? Sabe, às vezes a pessoa vem e pergunta assim, tu tá se relacionando com tal pessoa? Por que você quer saber isso? Por que te interessa isso? Né? E além disso,
quando a gente vai dizer ou não, claro, não ficar com aquela coisa assim, ó, não, infelizmente não. Infelizmente não, se o outro tem um pouquinho de cara de pau, ele vai arrumar uma abertura para, se ela está dizendo infelizmente não, então é porque tem alguma brecha aí dela fazer para mim. Aí vai entrar. Mas então, tipo a menininha ali, mas então tu não tá me convidando para ir lá porque tu não gosta mais de mim. Aí vem a chantagem, faz aquela situação toda e não desenrola, não sai. Então não é assim, ó, infelizmente eu não posso, bem que eu gostaria, mas eu não posso. Não, hoje não vai dar. Hoje eu não posso, hoje eu não quero. Hoje eu não quero, é melhor do que hoje eu não posso. Não pode por quê? Né? Hoje eu não quero. Eu também tenho direito de dizer não. É verdade. Mas só que isso também é uma coisa que as pessoas não entendem. Não. Certo? Porque tem muitas pessoas que acham que as outras pessoas devem estar sempre à disposição. Pois é. E não é assim que a coisa funciona. Mas daí que eu digo, Thiago, assim, ó, mesmo que eu for a pessoa mais perfeita, eu não vou agradar todo mundo. Então parem de querer agradar todas as pessoas. Não vão agradar. Muito bem. Ótima sua dica. Ieda Dreger, psicóloga e também terapeuta sexual. Na próxima semana ela volta, viu, gente? Para falar de traição. Esse assunto vai dar o que falar também.